Você alguma vez já se perguntou o que todo fluente em inglês tem em comum? Se você tá aí dando chutes e falando que é tempo livre, idade certa, facilidade extrema de aprender, aula particular ou qualquer outra coisa, eu vou te provar que não é nada disso que você tá pensando. Só que eu não vou provar de qualquer jeito. Eu vou provar com histórias de pessoas reais. Alunos meus com vidas reais. Não são histórias perfeitas e não pense que eu só vou trazer aqui alunos que não faltam, que têm constância extrema, que estudam inglês há 10 anos. Eu realmente vou trazer pessoas normais, pessoas comuns. Porque depois de muitos anos ensinando inglês, teve uma coisa que ficou muito clara pra mim. As pessoas que aprendem de verdade, que ficam fluentes e que permanecem fluentes mesmo depois de parar de estudar, elas têm uma coisa em comum. Tem um padrão específico que se repete muitas e muitas vezes. Independente de quão diferente um aluno seja do outro. Vidas diferentes, rotinas diferentes, contextos diferentes, e mesmo assim o mesmo padrão de sucesso se repete, e é isso que a gente vai ver hoje. Para te mostrar isso na prática, eu quero começar com a história do Antônio. O Antônio começou como meu aluno particular em 2014, e se você ouvir isso, você pensa, tá, faz 8 anos que ele estuda, então é claro que ele teve sucesso no inglês, já que ele estuda há 8 anos. Mas essa não é a realidade. A realidade é que o Antônio começou e parou várias vezes, e ainda assim ele teve sucesso. Como? Ele não começou com nenhum histórico especial, sem intercâmbio, sem ter tido inglês especial na escola, e sem nenhuma facilidade fora do comum. E ele começou do básico, do zero mesmo. Mas ele já começou com uma característica interessantíssima e muito boa que os alunos têm, às vezes, a maior parte das vezes. A característica é a curiosidade. Ele tinha interesse pelo inglês, então ele consumia séries, filmes, músicas, e isso ativava uma certa curiosidade nele de saber como que funciona o idioma. Então, curiosidade é uma característica imprescindível se você quer aprender inglês. A curiosidade é o que traz o interesse real por aquilo ali. O nosso cérebro, ele aprende por contexto, por emoção. Se você não tem nenhum interesse no inglês, fica muito mais difícil de aprender. Não fica impossível, mas fica muito mais difícil. Enfim, o Antônio tinha muita curiosidade, tinha muito interesse pelo inglês, então quando ele começou nas aulas particulares, eu não sei se ele tomou essa decisão conscientemente ou inconscientemente, mas ele decidiu focar muito em como o inglês funciona. Durante o primeiro ano, o foco dele não foi em velocidade, foi entender como que o inglês funciona. Estrutura, padrões, construção de frases. Ele se esforçava muito para montar frases cada vez mais longas, evitava o tradutor e tentava sempre responder às perguntas da forma mais completa possível. Tudo que ele aprendia, ele tentava colocar em prática. Tomando café da manhã, descrevia o que ele estava comendo, trabalhando, descrevia o dia de trabalho, estava sempre tentando e não se importava de errar ou ser corrigido. O que mais fez diferença foi ele entender que o inglês segue um padrão e tem uma estrutura básica de frases. Então, por exemplo, eu tô falando ali de um presente simples, eu como, eu bebo, eu danço, eu gosto, eu quero. Ele entendia que verbos, por exemplo, era um bom vocabulário de se ter. Depois ele entendeu que o inglês segue uma estrutura de conjugação, Então, vou fazer aqui o exemplo com like. I like, I don't like, do you like? What do you like to eat? Where do you like to go? Então ele entendia aquela conjugação e ele tentava criar perguntas cada vez mais diferentes. Se ele estava fazendo ali com o verbo eat, what do you like to eat in the morning? When do you like to eat pancakes? Ele aprendia uma coisa e ele ampliava aquilo em perguntas e respostas, e cada vez maiores. E claro, focava assim na conjugação dos tempos verbais, Então, I ate, I didn't eat, did you eat? What did you eat yesterday? Mas ele não ficava só nessa parte gramatical. Ele tentava realmente colocar aquilo para o aprendizado dele. Então, se ele criava uma pergunta assim, What did you eat yesterday? Ele focava em dar a resposta mais completa possível. Por exemplo, I don't remember everything I ate yesterday, but I can tell you about my lunch. Mas eu consigo te falar aí sobre o meu almoço, Então, I ate rice, beans, meat, salad. Então, ele tentava estruturar frases cada vez mais longas e muitas vezes ele colocava essas frases em pequenos textinhos que ele fazia sobre ele mesmo. Então, tudo que ele fez ontem, por exemplo, quando ele aprendia o passado.
Agora eu vou te explicar o que tudo isso fez no cérebro do Antônio. O fato dele entender padrões e colocar esforço real naquilo que ele estava fazendo, em montar frases, alongar respostas, criar perguntas cada vez mais diferenciadas, entrar na aula de conversação, porque depois de um ano de aula particular, ele se juntou em aulas de conversação com outros alunos. O fato dele ter tido contato com alunos de nível menor do que o dele, e ele entender onde que o aluno estava errando, ajudar a explicar, ajudar o aluno a entender alguma coisa, e ele ter contato com alunos de nível maior do que o dele, e ele entender quais eram as características daqueles alunos, fez com que ele evoluísse ainda mais. Tudo isso que ele fez foi um esforço cognitivo ativo muito real. Um estímulo cerebral muito, muito alto. Então, eu sempre explico para os meus alunos que no nosso cérebro a gente tem em torno de 85 bilhões de neurônios. E a gente aprende de verdade quando esses neurônios conseguem se interligar. Só que para eles se interligarem, precisa acontecer realmente um esforço real. E é isso que ele fazia. Toda vez que ele tentava estruturar a frase, criar respostas mais longas, criar perguntas diferenciadas, ele estava fazendo esforço real. E essas ligações que são chamadas sinapses aconteciam no cérebro dele. E é isso que todo fluente em inglês tem em comum. Sinapses fortes, essas ligações, esse esforço real muito grande feito pelo cérebro, fazendo com que esses neurônios se interliguem e façam sinapses bem fortes. Então, se você quer ficar fluente em inglês, não adianta você fazer um esforço fraco para o seu cérebro, só assistir vídeo, só fazer algum exercício. Tudo isso é considerado estudo passivo. O que vai te trazer fluência é o esforço ativo, é realmente o gasto de energia. É aquilo que a maior parte dos alunos evita fazer, que é realmente se esforçar para colocar o inglês em prática. Hoje nós estamos em 2026, o Antônio parou de estudar inglês formalmente em 2020, mas ele continua fluente até hoje, fazendo manutenções com séries, filmes, jogos e vídeos. Sempre que ele pode, ele entra numa aula de conversação, mas o inglês dele exige uma baixa manutenção, porque ele focou muito no início em aprender as estruturas básicas, e isso fez com que ele tivesse um resultado ao longo prazo. Importante falar que ele viajou para Londres em 2024, conseguiu se comunicar com todo mundo que ele quis, conseguiu fazer pedidos, se localizar, fez tour de estádios, fez entrevista na alfândega e colocou o inglês dele para jogo. Conseguiu comprovar que a fluência dele é real mesmo. Eu vou fazer mais vídeos dessa série com pessoas reais explicando o caso de sucesso de cada uma delas, e para isso você precisa se inscrever no meu canal para receber as próximas notificações. Eu tenho certeza que esses vídeos vão te ajudar de alguma maneira. Te vejo no próximo. Bye!